A realidade é uma bruxa evasiva, varrendo paradigmas com a poeira da descoberta. Quando um mortal se aproxima do reino sagrado do que é real, a sua substância se torna uma sombra, uma piada imortal. O processo de descoberta excede a nossa capacidade de processar totalmente o que foi descoberto. As coisas raramente são o que parecem. Porque pensamos, acreditamos que estamos vivos, embora alguma voz interior distante sussurre segredos. São os mortos que se reúnem para lamentar os vivos. Um funeral atrai uma congregação de perdidos, ou uma doutrina antiga. Quando os anjos morrem, eles se tornam almas mortais. O sentido da vida foge dos vivos, porque nada se torna vivo até que morra. Um terrível mal-entendido, um equívoco fabricado para nos enganar. Somos carcaças de criatividade sempre compelidas a invocar aquele que não responde, ou ainda não. Os homens temem o desconhecido, a decadência das suas prisões, inconscientes de que ele é um espírito preso à escravidão corporal. Uma imortalidade encausulada. A divindade humana individual foi desmembrada e enganada. Bilhões de faíscas etéreas em um fogo fantasmagórico. Tal é a essência da realidade material. Tudo é um reflexo de outra coisa, como o futuro para o passado. Nós, faíscas, somos os mortos-vivos condenados a cumprir uma sentença em um inferno que chamamos de lar, fluindo através da imaterialidade em uma luta como tantos espermatozoides correndo para fertilizar a escravidão de outra alma imortal. Uma definição de tragédia. Nascer em um reino de morte e crescer na culpa. Cuidado, se for religioso, você não encontrará nenhum aliado aqui. Na morte, eu percorri esse caminho até quase me perder na escuridão. O abismo não tem voz maior do que aqueles que afirmam vir de Deus. Foi deste abismo que vim, faminto, que finalmente encontrei uma verdade. Tudo o que está escondido atrás dele. Ai dos escribas, linha sobre linha, inventividade mascarada como inspiração, palavras abandonadas pelos caprichos dos copistas, à medida que outras foram adicionadas. O Extremo Oriente roubado de suas parábolas, enquanto o Oeste perdia as suas peças teatrais. Os mistérios jónicos e a sabedoria egípcia, a antiga escatologia israelita transformada em falsificações judaicas, uma estátua gnose. É essa a história baseada em pilares do Evangelho, uma sopa feita com os melhores ingredientes. Na minha busca pelo Salvador, confundi os meus sentimentos com a sua santidade. Buscando uma causa, encontrei uma maldição. Ao sair do caminho cuidadosamente preparado, vi claramente o seu destino. Perfurar o véu e cair em um poço. A minha religião é uma mentira de Maia. Eu me desesperei e não encontrei conforto. Na ira eu vaguei, separado do mundo, mas com visão distante e verdadeira. Este mundo de prisão, as camadas abissais dos reinos das masmorras, aperfeiçoadas para confundir e confinar uma hoste de espíritos eternos. Nós, viajante intrépido, com régua e fio de prumo, eu procurei nas profundezas e me maravilhei com a minha captura. Leviantas mentirosos do judaísmo, macacos enganosos do hinduísmo, uma hidra de 100 denominações, cada uma guardando um portal para o paraíso. Mas as portas do inferno são seminários. Os rebanhos são esfolados em pratos de ofrendas, enquanto são alimentados com a erva da culpa. Ensinando uma luz, eles espalham a escuridão,
com a cura em suas línguas, eles espalham a peste com os seus apertos de mão, louvando um Espírito Santo, eles mascaram a dúvida dentro deles. Pastores e pregadores, reverendos e sacerdotes, uma nova espécie de diabo, ilusionistas, transformando chifres em aurelas, mitos em dinheiro, inferno no céu. Trovejando a palavra de Deus, como se a voz dos homens pudesse falar. Jesus é o drama de um ideal supremo, deificação ex facto, a soma total de muitas partes antigas. Ele é o que queremos, não o que temos. O que possuímos é, na verdade, muito mais poderoso, mas, por enquanto, ai dos escribas. Ao reescrever uma peça teatral, eles inventaram a redenção, uma definição de religião, propagada de controlo espiritual da população por superintendentes não humanos. Ora, o que eu acabei de vos ler é nada mais, nada menos do que a introdução do livro do Jason Breshears, Acorda o Imortal Interior. Não só é um livro fantástico, como também demonstra em grande parte as descobertas que ele foi fazendo ao longo do tempo em que ele passou, digamos assim, confinado a ele mesmo, ainda embora que tivesse a viver numa outra sociedade não tão diferente, talvez daquela que para alguns de vós possa parecer diferente, talvez um pouco mais ríspida, mais confinatória, de certeza. Mas o que é certo é que quando ele escreveu Awaken the Immortal Within, Acorda o Imortal Interior, eu não penso que ele tenha, ou na altura não tenha tido tanto em mente o quanto é que este livro era poderoso. Hoje em dia, sim, ele já fala, já há uma série, uma playlist em que ele dá a entender grande parte do livro que ele escreveu e é inspirado nessa mesma nessa mesma playlist que nós vamos tentar o máximo que conseguirmos trazer aqui aquilo que foi aquilo que ele faz, ou melhor, o conteúdo daquela playlist e uma melhor análise do livro. Eu creio que é importante também percebermos o quanto é que este livro é poderoso, não só pelo facto de nos ir ajudar a ver melhor o que é que, ou como é que poderemos acordar o nosso imortal interior, e como viram aqui, nós andamos por este caminho e estamos todos aprisionados, porque foi-nos feito acreditar que nós éramos nada mais, nada menos do que meros mortais, sem qualquer tipo de poder, e é bem notório ao ler este livro, como eu tenho estado a ler, que não é bem assim e não é bem aquilo que nos fizeram
crer que teria de ser, que teria de ser, ou que nós não temos essa capacidade. Uma coisa é certa, existe muitos poucos livros que têm a habilidade de mudar as nossas vidas, e eu acredito que este livro poderá ser, se não um dos melhores, que nos faz entender através da nossa própria negatividade, o quanto é que ela também se pode tornar uma aliada para nós percebermos realmente o que é que se passa dentro desta holografia simulada. Pessoas que já leram o livro e que estão mais perto do Jason também referem que ao lerem, depois de lerem o livro e depois de verem a série da playlist que ele tem no canal dele, que assistiram a profundas mudanças neles mesmos, a nível interior e também a nível exterior. Muitos chegam a dizer que existe algo dentro destas páginas que nos bate a uma profundeza e que causa também uma poderosa nova direção de como é que nós vamos observar aquilo que está à nossa frente. O Jason diz, inclusivamente, que não há promessas de que este livro alguma vez vá fazer algo de mágico ou que vá transformar o que quer que seja, porque é a forma com que cada um de nós se aproxima do livro e a nossa seriedade em olhar para este livro como um guia, digamos assim, ou até mesmo como um manual de instruções, e que vai nos trazer de uma forma por vezes complexa, porque ele tem um vocabulário obviamente muito rico, derivado a tudo aquilo que ele estudou, mas de uma certa forma também acaba por ser simples, no sentido de cada um de nós fazer o seu próprio encaixe, talvez mediante a forma em que cada um de nós se encontra, mas é sempre, eu acredito que seja um livro que não é para ler só hoje, ou amanhã, ou uma semana e acabou. Não, é um livro para ser consultado, digamos assim, não lido. É mais dentro de ser consultado do que propriamente ler só por ler. Acredito também que grande parte e isto eu já digo para quem esteja já há algum tempo a ver o trabalho do Jason, grande parte de nós que já sabemos o que é que, ou mais ou menos o que é que esperamos do que esteja ali, é também uma, digamos assim, uma forma de, como é que eu hei de expor? Uma forma de haver uma maior simplicidade em entender a holografia da simulação, se faz sentido. Creio que poderá fazer mais sentido a quem está já mais dentro da situação, mas eu creio que essa será uma mais-valia, de facto, daquilo que temos em relação ao livro.
Bom, eu não vou fazer este vídeo muito longo, até porque a ideia é de fazer vídeos mais curtos. Eu vou lendo algumas partes do livro e também irei fazer algumas traduções dos vídeos que, portanto, que estão nesta playlist do Acorda o Imortal Interior. Irei fazer dentro dos meus possíveis melhores, fazer a tradução do mesmo, para que também haja este conhecimento em português, até porque eu sei que a maior parte das pessoas pode ouvir inglês, mas não é tão fluente, então há certas determinadas coisas que escapam, e eu vou tentar preencher esse, digamos assim, essa lacuna que possa existir. E, obviamente, se gostarem do conteúdo ou se tiverem perguntas também, não hesitem em deixar aqui no canal ou no nosso canal do Archaics Portugal. Neste caso é o Simulacrum. E lá tem, portanto, podem falar em português, ou então dentro do Archaics University, que tem lá a secção para os errantes Portugal. E também costumamos fazer calls no canal para, digamos assim, para divagarmos um bocado sobre um assunto em particular, para criarmos as nossas próprias teses, digamos assim, aquilo que nós queremos ver. Vamos ver como é que isto se aplica, qual é a forma de aplicar, se calhar, melhor esta metodologia ou fazer este exercício e ver como é que... Portanto, uma série de coisas que podem nos encontrar ali e perceber ou até mesmo questionar alguma coisa. O que também é importante de perceber em toda esta situação é que maior parte das vezes temos situações em que o percebermos aonde é que vamos aplicar certas e determinadas situações, o que também é bom termos outras ideias e de como é que outras pessoas podem, o que é que outras pessoas podem pensar, ou até mesmo termos outras ideias de como é que outras pessoas veem, digamos assim, holografia. Portanto, uma série de intervenções podem ser feitas em conjunto, digamos assim. O que é também interessante observar neste livro e também no canal do Jason é que se nós entendermos que, uma vez que a holografia ou o universo é nosso amigo, e se nós formos gratos por ter o universo como nosso amigo e fizermos certos e determinados exercícios que ajudam a que a gente vá construindo essa relação, o que se vai notar é uma grande transformação na nossa realidade. Portanto, a holografia, digamos que neste momento nós podemos estar a viver na holografia simulada num padrão negativo, e todas as ações que nós tomemos possam ser derivadas desse mesmo padrão, ou até mesmo nós podemos estar inativos
e estamos a viver os túneis criados por outros participantes, digamos assim. E ao estarmos nessa posição, o que nos basta entender, ou que será o melhor caminho para nós entendermos, é estarmos mais atentos à nossa respiração, ou passarmos, digamos, 60 segundos em que focamos só na nossa respiração, expiramos e expiramos, e durante esse tempo nós vamos perceber que é através desse mesmo processo de respiração que é o código portanto, o nosso corpo vai estar na mesma frequência, digamos assim, da simulação, e nós conseguimos então captar qual é o nível de vibração em que nós precisamos de estar constantemente. O que é que isto quer dizer? Ora, por outras palavras, se nós não temos inspiração, andamos sempre cabisbaixos, não estamos a fazer nada proativo para nós mesmos, não estamos excitados com a nossa vida, passamos o tempo no sofá, ou passamos o tempo a dizer mal disto ou daquilo, ou porque a vida é assim, ou porque a vida é assado. Portanto, tudo isto faz parte do programa da simulação negativa. E a partir do momento em que nós percebemos, através da respiração, que a respiração é o próprio código que nos vai pôr naquele patamar de... Okay? Há logo aqui uma mudança de shift, nós já não estamos a captar ou a vibrar dentro dos túneis que já foram criados por outras pessoas, nós estamos a entrar aqui, digamos, no limbo, no nosso próprio limbo. E depois, a partir deste exercício, continuar este exercício e sair deste exercício com a ideia de que, ok, então, uma vez que eu já encontrei aqui qual é o meu caminho, então eu agora sei o que é que eu tenho que fazer para reescrever o padrão que eu estava a viver, um padrão negativo, e tenho que passar para um padrão positivo. E ao passar para este padrão positivo, eu preciso de estar num estado de ecstasy, eu preciso de estar entusiasmado, eu preciso de estar a construir algo para aquilo que eu quero experienciar, e eu não posso dar ao luxo de estar a viver os programas dos outros, ou estar até mesmo a entrar nos túneis dos outros. Bom, eu penso que é o suficiente por hoje. Vamos fazer aqui esta pausa. Pode ser que depois, no próximo vídeo, a gente retorne aqui até mesmo como é que nós podemos criar esses próprios túneis e o que é necessário para tal. Até lá, deixo-vos um grande beijinho, fiquem atentos ao canal e mais segmentos do Acorda o Imortal Interior virão. Até já!